Bem-vindo ao Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Hoje vou falar sobre dois termos gregos, que são logos e rema. Quando a gente ouve falar destas duas palavras, existem diferentes sentidos aplicados a elas. Todavia, eu caminho de uma maneira diferente. Eu opto em ir ao texto bíblico e verificar como é que elas são empregadas. Particularmente, Rema e Logos, a despeito das inúmeras opiniões, eu tenho constatado que elas são colocadas como sinônimas e de maneira intercambiável. Ora, utilizo Logos, ora, Rema, mas sem nenhum tipo de diferença. Um texto bíblico que eu quero apresentar agora para você é primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 até o 25. Vamos nos deter apenas nos vocábulos gregos. Embora você tenha na tela o texto da Almeida Revista Corrigida e Atualizada e também o texto no grego koiné. Vejamos, quando a gente analisa esse versículo 23, sendo já regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra. Observe aqui o destaque que eu estou fazendo. Pela palavra. Agora no português e, nesse exato momento, diálogo, que é justamente pela palavra. Logo vem de logos, palavra. Esta palavra aqui é aquela palavra viva de Deus, uma palavra vivente. Na sequência, nós temos outro vocábulo, palavra. Vou colocar no versículo de número 25. Mas a palavra, note aqui palavra, e no grego, a gente vai ver no versículo de número 25, o termo rema, em alusão à palavra do Senhor ou ainda à palavra de Deus. Ok? Observe que, uma vez mais, quando se refere à palavra vivente de Deus, conforme esta versão, ou a palavra viva de Deus, se refere primeiramente como logo, e na sequência, no versículo 24, nós temos a expressão rema. Digo, no versículo 25, palavra já colocou como rema. E na parte final, porque diz assim: e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Uma vez mais, palavra, e aqui nós vamos ver o texto, o termo rema. Note que quando você lê em português, sendo já regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra vivente de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Este aqui é um texto clássico que a gente pode chamar de sinônimos perfeitos em relação a dois vocábulos gregos, rema e, no caso, logos. Para você que, de repente, mesmo vendo com seus próprios olhos e ouvindo atentamente, ainda assim ficou com o pé atrás, eu gostaria de projetar mais dois textos. O primeiro deles se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo 17. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Nós temos aqui no 17, e qual é o termo para palavra? Rema. Rema, teu, ou seja, palavra de Deus. Observou atentamente? Se refere à palavra de Deus como rema, ok? Agora, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, mas certamente é um grande estudioso do Antigo Testamento, exímio conhecedor da lei de Deus, da Tanar, não somente da lei no sentido de Pentateuco, mas da Tanar, isto é, do Antigo Testamento, no capítulo 14, versículo de número 12, quando se refere também à palavra de Deus, que dentro desse contexto vai dizer que é vivo e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, se penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é juiz dos pensamentos e intenções do coração. Olha só, o termo aqui, em português eu destaco, palavra. E qual é o termo que nós encontramos aqui? Rema? Nananina não. Logos. Efésios 6,17, numa alusão à espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está o termo rema. E aqui, ainda em um Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, o termo é logos. Nós vimos, pelo menos, o texto de Pedro, depois fomos para Hebreus, Efésios, e vimos o uso por parte dos escritores de maneira intercambiável, colocando-os como sinônimos. Naquele primeiro caso, de 1 Pedro, conforme nós iniciamos o vídeo, a gente pode chamar que são sinônimos perfeitos, dentro daquela mesma porção, numa alusão ao versículo 23 até o 25. É isto que eu faço. Eu me deparo com a Bíblia e analiso contextualmente. Vejo a maneira como foi empregada por cada um dos escritores. Há dicionários bíblicos, teológicos e até mesmo léxicos que analisam as línguas originais, que vão nos dar algumas informações que não são tão precisas. Estas ferramentas nos ajudam muito, porém, a gente precisa ter critério e sempre se reportar ao texto bíblico, a partir das línguas originais, para verificar com os nossos próprios olhos se aquilo que está sendo dito, quer numa obra de um grande estudioso ou de um estudioso até então desconhecido para nós, se faz sentido a forma que está sendo empregada, quer logos ou rema. Muito se fala sobre logos e rema, mas a despeito de tantos significados dados, a gente, pelo menos, constata nesses textos apresentados aqui como uma pequena amostra que são termos intercambiáveis, são sinônimos. Logo, não há diferença. Espero que tenha apreciado, não a fala propriamente dita, mas o conteúdo da palavra de Deus. Fiquemos com ela, portanto. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.